Estamos estudando a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E falamos sobre coisas muito boas, muito agradáveis até aqui. E hoje não será diferente. A lição de hoje, eu particularmente tive um prazer em preparar esta lição. Ela fala de um assunto que enche meu coração de alegria, missões. Então o tema de hoje é a primeira experiência missionária. Vamos falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Quem tem Bíblia aí, dá uma glória. Glória a Deus. Então vamos aí, Atos capítulo 13. Até o capítulo 13 nós tivemos 6 lições analisando tudo o que aconteceu com Paulo desde o primeiro momento em que ele surge na Bíblia. Quando ele aparece ali no assassinato de Estevão, no martírio de Estevão, e a sua experiência de ódio contra a igreja, a sua vontade de perseguição, de destruir aquela seita na mente dele, a sua conversão na estrada de Damasco, no capítulo 9, o encontro que ele teve com Jesus ali na estrada de Damasco, e a experiência que ele teve de depender de pessoas que ele, na verdade, estava tentando matar, e a cura milagrosa, porque ele ficou cego na experiência de Damasco, sua cura milagrosa, e aí então várias etapas aconteceram com Paulo, até chegar a este momento que nós vamos falar agora. Então tem 6 aulas para trás. Tudo que Deus fez com ele até trazê-lo a este momento em que o chamado está pronto para ser enviado. Então diga comigo assim: não basta ser chamado. Não basta ser chamado. É preciso ser enviado. É preciso ser enviado. E para ser enviado, Tem que ser separado. Tem que ser separado. Então vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. O tema é a primeira experiência missionária. Vamos lá, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Até aqui, nós vamos lendo porções depois, mas aqui já é o bastante para a gente começar. Eu coloquei aqui um subtítulo, que é o seguinte: vale a pena esperar o tempo de Deus. Vamos dizer essa frase? Vale a pena esperar o tempo de Deus. E não é fácil. Como ministrante nesta noite, eu tenho que ser honesto, não é fácil. Porque a nossa natureza é anti-espera. Tudo para nós tem que ser rápido. E tudo aquilo que fala de alguma forma a respeito de espera parece que dá urticária na gente. E quanto mais os tempos evoluem, avançam, maior é a urgência de que as coisas sejam rápidas. Então, há um tempo atrás, você gastava aí 10, 15 minutos para comprar um lanche. Depois inventaram o fast food, o drive-thru. Aí aquilo caiu para 4, 5 minutos. Aí com a competição aquilo caiu para 2, 3 minutos. Por fim estabeleceram o limite máximo de 1 minuto e meio. Então se você ficar 1 minuto e meio na fila de um drive-thru, mais de 1 minuto e meio na fila de um drive-thru, significa que aquela empresa não é competitiva no mercado. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Eu fui gerente de um Taco Bell. Tive que estudar isso.
1 minuto e meio é o limite máximo que uma pessoa pode ou deveria esperar numa fila de drive-thru. E guess what? Imagina isso. As pessoas não têm paciência para esperar nem 1 minuto e meio. Porque 1 minuto e meio também é o tempo máximo de duração de um sinal de trânsito aqui na América. 1 minuto e meio. É o tempo máximo que um sinal de trânsito fica fechado aqui. E quem é que fica pacientemente esperando abrir? Sem ficar jogando o carro para cima da linha do pedestre assim. Então, a nossa geração é uma geração anti-espera. Mas vale a pena esperar em Deus. E o apóstolo Paulo é um exemplo tremendo do que acontece quando você resiste a essa tendência de que as coisas aconteçam dentro de um tempo hábil, para esperar em Deus, confiar em Deus e deixar que Deus realize a coisa no tempo dele. Um dos desafios de se esperar em Deus é exatamente a economia de palavras de Deus. Deus é uma pessoa que valoriza o que diz. Escute isso. Todo mundo que valoriza o que diz fala pouco. Quem fala demais precisa falar muito para convencer, é porque a própria pessoa já não está dando tanto valor ao que ele diz. Então ele precisa falar muito para tentar convencer a pessoa. Deus não é assim. Deus libera uma palavra, Deus fala uma frase com você hoje, talvez ele vai repetir outra daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos. Me refiro a remas, né? Coisas específicas de Deus na sua vida, porque Deus valoriza as coisas que fala. Deus disse uma coisa, está dito. Você vai se debater com aquilo por anos para entender, para crer, mas ele já falou, acabou. Então quando ele disse, haja isso, haja aquilo, começou a acontecer, ele não saiu fiscalizando para ver se aconteceu, não aconteceu, tem uma estrela rebelde lá que não quer vir. Não, ele falou, haja e pronto. Aquilo, a guerra agora é dos elementos. Porque uma vez que ele diz, está dito. Amém? Amém. Então, basicamente, as pessoas têm problema em lidar com essa descrição de Deus. O que fazer com um Deus que, apesar de onipotente, de glorioso, superpoderoso, decidiu ser um Deus discreto? Um Deus discreto, que embora tenha colocado as suas marcas na criação, na natureza, ele não fica por aí aparecendo, se mostrando para ninguém. Ele fica no seu santuário e ele conduz a natureza, conduz a história, conduz a humanidade na direção que deve, até o dia em que todos nós estaremos juntos com ele para sempre, para louvor da sua glória. Amém. Amém. A primeira coisa que eu quero te mostrar nessa primeira viagem missionária de Paulo é a grande diferença entre ser chamado e ser separado. Algumas pessoas não entendem isso, e hoje nós vamos entender muito bem. Algumas pessoas não entendem isso. A grande diferença entre ser chamado e ser separado. Em primeiro lugar, o chamado nunca será enviado se antes não for separado. O que eu disse? O chamado O chamado nunca será enviado se antes não for separado. Então, há uma diferença. Que diferença é essa? A expressão aqui no 13, 2 diz, e servindo eles ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí no verso 4 diz, e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Então nós temos 3 coisas aqui. Temos o chamado, temos a separação, que aqui fala de apartai-me, né? Separai-me é a mesma coisa. Temos o chamado, a separação e o envio. 3 coisas, vamos lá? Chamado, separar e enviar. As pessoas não prestam atenção nesse detalhe. As pessoas só prestam atenção na escolha. Não, Deus me escolheu, eu tenho o chamado de Deus, Deus me chamou e acabou-se. Então aquela pessoa pensa, algumas pessoas são assim, aquela pessoa pensa que ela não precisa de mais ninguém, porque ela foi chamada por Deus.
que ela não entende é que só o chamado de Deus por si mesmo não resolve o problema. Porque se Deus tinha chamado Paulo e Barnabé, por que então que o próprio Deus estava orientando os anciãos de Antioquia a separá-los? Mas se Deus já chamou, não já está chamado? Mas mesmo Deus chamando o cabra, ele precisa passar por alguns processos. Por quê? Porque Deus não mora aqui na terra. Deus habita na igreja, Deus habita no crente, mas a terra não é a moradia de Deus. Deus habita fora da terra, Deus habita fora do tempo, fora do espaço. Deus habita na eternidade. E nós habitamos na terra. Então a Bíblia diz claramente que Deus deu a terra para os filhos dos homens. Então as coisas aqui na terra, elas acontecem, elas precisam acontecer com interação humana. Processo de interação humana. Então a pessoa chamada, nunca será enviada se antes não for separada. Escuta isso. Alguns exemplos. Primeiro, Judas Iscariotes foi chamado, certo? Mas não alcançou o ponto de ser separado. Porque antes disso ele aprontou aquela situação toda, traiu Jesus e acabou morto, enforcado numa árvore. Davi foi chamado quando ainda era um adolescente, 1 Samuel 16, 12, 13, mas só foi separado quando tinha 30 anos, 2 Samuel 5, 4. Paulo já era chamado desde o ventre da sua mãe, Gálatas 1, 15 e 17. O que fora depois confirmado através de Ananias, Atos 9, 15. Mas ele só foi separado para a obra que ele já havia sido chamado anos depois. Capítulo 13, versículo 2. Então ele próprio diz em Gálatas 1, 15 a 17, que Deus o havia chamado desde o ventre da sua mãe. No entanto, se ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, o que ele estava fazendo aos quase 40 anos de idade, perseguindo a igreja? Porque não havia chegado ainda o tempo daquilo se desenrolar. Ele ainda precisava passar por um processo de conversão, para depois ser separado por alguém e depois ser enviado por alguém. Então veja bem, o chamado vem de Deus. O chamado é 100% divino e não tem interferência humana. Diga comigo, o chamado é 100% divino. E não tem interferência humana. Agora, a separação e o envio depende da interferência humana. É por isso que Deus chama, mas espera que aquele processo se complete para que a pessoa seja usada. O que Deus faz durante o processo da chamada de uma pessoa, até o processo da separação, até o processo do envio? Talvez tenha pessoas aqui nessa sala hoje que tem uma chamada de Deus tremenda para ir ganhar um país da África para Jesus, quem sabe? Para ir ganhar um estado americano para Jesus. Eu não sei, pode ser que daqui a alguns meses, um ano, 2, 3, 5, 10 anos, eu tenho uma baita surpresa de Deus levantar uma pessoa aí com muita autoridade e sabe Deus confirmar, não, eu tenho chamado, eu chamei essa pessoa desde o ventre da mãe dela e eu vou usar ela com muita graça, ela vai ganhar o Mississippi. Porém, para que ela cumpra aquele chamado, se ela estiver nesse ministério, ela vai ter que chegar ao ponto em que ela será separada deste ministério e será enviada por este ministério. Então esse processo tem que acontecer. Porque se o processo da separação não acontecer e do envio não acontecer, vai ser uma pessoa muito bem chamada, inútil. Que é o que acontece com muita gente, porque não sabe esperar o tempo de Deus. As pessoas estão com muita pressa de alcançar, às vezes, funções, cargos, reconhecimento. Então a pessoa não tem paciência, ela não entende que não adianta ir antes de estar pronto. É mais ou menos você entrar na escola de medicina e no primeiro ano, você por sua própria conta já comprar um bisturi, comprar lá umas naifes, umas coisas e tal, e sair querendo por aí operando os outros.
só porque você tem talento, porque você nasceu para aquilo, já está estudando mesmo, blá blá blá. Não, eu quero ter uma experiência, eu quero operar alguém. Quem aqui se candidata? Entendeu? O cara entrou na universidade para fazer whatever, física, qualquer coisa, cientista de foguete. Aí ele já quer, imediatamente, no primeiro semestre, já quer construir um foguete para ir para a Lua. Estão entendendo? Então, o tempo, Deus criou o tempo por nossa causa. Deus não precisa de tempo. A gente não consegue entender isso. Como é que Deus existia antes? Eu estava lendo esses dias um cientista, olha que cara bobo, que cara tolo. Ele tentando, argumentar contra o criacionismo, defendendo o evolucionismo, e ele estão tentando mostrar erros na Bíblia, O texto era esse. Erros, era em inglês o texto, mas a tradução seria basicamente isso. Erros gritantes na Bíblia. E como era por livros, eu estava lendo o que dizia respeito ao livro de Gênesis. Aí dizia, por exemplo, Gênesis diz, e Deus criou a luz. Mas o sol só vai ser criado lá na frente, não sei o que e tal. Então que luz é essa? Se não tinha o sol. Porque se não tem sol, não tem luz. O que o tolinho não entende, que isso só faz sentido dentro das leis físicas que ele conhece. Se Deus criou a luz e criou o sol, Deus é capaz de fazer existir luz sem sol. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que Deus é luz. Se Deus criou o universo inteiro, todas as estrelas e tudo que existe, então antes que qualquer coisa existisse, já havia luz, porque Deus é luz. Então Deus não depende dessas coisas. Então essas pessoas ficam tentando entender Deus com essa mente mesquinha. E aí tentando, achando que essas coisas que tinha descoberto a pólvora, tá vendo? Olha, falhas do Gênesis, não sei o que, não sei o que. E coisas dessa natureza. Mas a grande lição que nós aprendemos é que o tempo existe por nossa causa. Nós precisamos de um tempo. Diga comigo, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. De vez em quando os namorados lá estressam, vamos dar um tempo. Já viu isso? Vamos dar um tempo. O camarada está estressado, igual, precisa de umas férias, precisa de um tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Deus não precisa de tempo. Deus está tranquilo, Deus está ao certo. Mas nós precisamos. E é por isso que Deus conduz a coisa desta forma. Se Deus fizesse tudo acontecer de repente, seria um desastre. Então o indivíduo entrou numa faculdade de medicina, ele precisa ficar lá 6 anos, depois fazer residência, depois fazer uma especialização. Ele precisa daquele tempo. Com tudo isso, dá faz besteira. Ainda esquece o instrumento da barriga dos outros. Aconteceu isso com uma pessoa conhecida nossa. Enfim, por isso que esse grande desafio, de ter a capacidade de esperar essas etapas de Deus e se cumprindo na vida da gente. O momento certo de Deus fazer as coisas. Pode parecer que eu estou perdendo tempo. Meu Deus, eu estou perdendo tempo. As coisas parecem que não andam para mim. E aí, às vezes, a gente força um pouco a barra, seja no que for, em qualquer área da vida. Aplique isso que eu estou falando em qualquer área da vida. Precipitação em qualquer área da vida é inimiga da excelência. Tudo que é excelente é feito com tempo. Quem está entendendo? Amém. Você chega... Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre o Grand Canyon, aqui nos Estados Unidos. E aí estava olhando e eles explicando, não, isso aqui foi feito ao longo de não sei quantos anos, que não sei o que, blá 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 blá. E a gente olha assim, aquela coisa, parece uma pintura aquilo, né? Uma pintura. Hoje o homem tem armas, tem coisas, explosivos para poder fazer crateras, buracos, mas tenta fazer para ver se fica igual. Tentar fazer. Aquilo que a natureza, a erosão levou aí alguns, quem sabe, milhares ou milhões de anos, não importa, para gerar, quer dizer, tudo que é excelente leva tempo. Então, toda vez que você se sentir tentado a acelerar as coisas, lembre-se que aquilo que é excelente leva tempo. Amém? Amém. Só para te gerar, sua mãe levou 9 meses.
Só para gerar. Depois que gerou e você nasceu, deu um trabalhão para você chegar até aqui. Muito trabalho. Tem uns casos aí, tem um caso na China, de uma mulher que tem um problema ela tem uma glândula de crescimento. E ela tem um problema gravíssimo. Todos os médicos do mundo querem estudá-la. Ela já está com quase 3 metros de altura. E ela continua crescendo. Então chegou um ponto agora, até por causa do peso, gravidade, aquela coisa toda, ela já está toda encurvada assim. Ela já não aguenta mais. Não tem carro para carregá-la. E ela não dorme mais em cama, tem que ser no chão. E uma coisa assim horrível. Horrível. E eles ficam fazendo exames nela, porque ela continua crescendo. Uma coisa horrível. Então quando ela tinha 8, 10 anos de idade, ela já era do meu tamanho. Já tinha quase o meu tamanho. Então é uma coisa assim absurda. Então tudo que é exagerado, tudo que é às pressas, tudo que é corrido, fica mal feito. Então tudo que leva tempo é bem feito. Vale uma amenzinha aí? Amém. Paulo já era chamado desde o ventre da sua mãe, Gálatas 1,15. Foi confirmado por Ananias em Atos 9,15. Mas ele só foi separado anos depois. 13,2. Durante esse período Deus está treinando ele. Deus está trabalhando com ele, mudando a natureza de Paulo. Consertando seu caráter, as coisas que não funcionavam bem. Porque se Deus lançasse Paulo no ministério logo depois da sua conversão, porque vontade ele tinha, garra ele tinha, conhecimento ele tinha, ele estava entusiasmo ele tinha de sobra. Se Deus lançasse ele no ministério logo depois da sua conversão, talvez ao invés de termos 13 cartas e uma série de igrejas plantadas ali na Ásia Menor e até na Europa, talvez nós teríamos uma história de escândalo, uma história triste de alguém que começou a obra, começou o ministério e que depois, por uma besteira que fez, destruiu tudo e etc. Uma história como a de Judas, uma história como de Saul e histórias semelhantes a essas, de pessoas que não estavam prontas e que, portanto, não deram conta de levar a cabo a obra que Deus havia entregado. Amém? Amém. A rota da primeira viagem. Vamos dar uma olhada na rota da primeira viagem. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta no capítulo 13, é bom, porque eu vou citando os textos, você vai só olhando aí, conferindo e prestando atenção aqui na análise que vai te abençoar. A rota da primeira viagem missionária. Você vai encontrá-la em Atos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 26. Você vai encontrar a rota que Paulo fez na primeira viagem missionária. No versículo 4 do capítulo 13, começa a largada da sua viagem missionária, que diz assim: desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, se você olhar no mapa, infelizmente o nosso projetor está preso lá em cima e não deu ainda para comprar um sobressalente. Então, eu tenho os mapas e tudo, mas não tenho como projetar. Mas você pode imaginar mais ou menos, todo mundo tem mais ou menos na mente o quadro do mapa do Oriente Médio, não é? Você tem a África aqui, a África, subindo para o norte, você tem Israel, aí continua subindo para o norte, você tem ali o que hoje, estou falando a linguagem de hoje, você tem ali o Líbano, você tem o Iraque, você tem o Irã do lado esquerdo, Afeganistão, Paquistão do lado direito, mais para cima você tem Síria, e para o lado esquerdo, subindo em direção da Europa, você tem a Turquia, a atual Turquia, que é a porta da Europa, e dali para dentro você entra dentro da Europa. Então esse é mais ou menos a ideia do mapa do Oriente Médio. O que Paulo fez por orientação de Deus, do Espírito? Ele não estava em Jerusalém, então ele já estava um pouco ao norte, África, Israel, ele estava um pouco ao norte, numa região que hoje é a Turquia, mas que na época era território da Síria. Uma cidade chamada Antioquia da Síria. Tinha 3 Antioquias naquela época. Tinha um grande território chamado de Antioquia, tinha a cidade chamada Antioquia da Síria, tinha uma outra cidade chamada Antioquia da Pisídia. E a razão é porque um dos generais de Alexandre o Grande, quem estudou Apocalipse agora já vai lembrar disso.
Um dos generais de Alexandre o Grande, o reino de Alexandre foi dividido em 4 partes. Um dos generais, chamado Seleuco, ficou exatamente com aquela região ali que hoje é a Ásia Menor, que compreende ali da região da Turquia, descendo ali, pegando ali o Líbano, Iraque, Irã, Síria, toda aquela região, ficou nas mãos desse Seleuco. E ele tinha um pai chamado Antíoco. E em homenagem ao pai, ele deu àquela região toda o nome de Antioquia. E estabeleceu 2 cidades chamando também de Antioquia. Diz a história que depois ele teria fundado quase que outras 10 cidades, que acabou o nome não pegando e tal, mas o cara, sei lá, amava muito o pai, ou era meio doido, porque ele queria que todo mundo, tudo chamasse Antioquia. Mas ficaram essas 3, a região toda, a Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria, que é onde estava Paulo, onde estava a igreja, e onde Paulo recebeu o seu chamado missionário. Então, escute, bom, deixa eu continuar um pouco mais para mim chegar num ponto que vai te interessar. No versículo 5, o texto diz que ele foi para Salamina. Salamina. Então, olha aqui nesse mapa imaginário de novo. Olhem aqui para mim, nesse mapa imaginário. Aqui embaixo está a África, aqui está Israel, aí para cima começa aqueles países, vai a Europa, vai para o lado de cá. Esse vazio aqui é o mar Mediterrâneo. Então, ao invés de ele subir por terra, porque se ele subisse por terra, a primeira cidade que ele encontraria ao norte era Tarso. Então escute aqui, hein? Se ele subisse por terra, ele encontraria Tarso. Tarso era a cidade dele. Quem já ouviu falar que profeta não tem honra na sua terra? Então, se você estudar a primeira viagem missionária de Paulo, você vai perceber que ele deu uma volta enorme. Ele saiu de Antioquia, desceu para o porto, porque Seleucia é a região onde estava o porto. Desceu para Seleucia, pegou um barco, foi para Chipre, que era uma ilhazinha que tinha do lado. De Chipre ele subiu e começou a fazer a rota lá por cima. Quando ele chegou embaixo aqui, no fim da viagem missionária, a próxima cidade era Tarso e a outra era Antioquia. Então, se ele descesse para Tarso e para Antioquia, ele estava em casa de volta. O que ele fez? Ele voltou tudo de novo para chegar lá em Antioquia. Então escute isso. Quando Paulo correu risco de vida em Jerusalém, que os discípulos, para protegê-lo, esconderam ele em Tarso, e lá ficou por um bom tempo como crente, já em Tarso, e ele... Muito difícil que Paulo tenha ficado sem pregar. Paulo deve ter pregado para todo mundo que ele pôde. Pregou para aqueles beduínos do deserto todos, pregou para aquele povo todo. Mas por alguma razão, e a gente sabe disso, o profeta não tem honra na sua terra. Você pode ser um camarada, uma pessoa extremamente usada por Deus. Você chegou na sua casa, você chegou no seu bairro, no lugar que você foi criado, meu irmão, acabou. Entendeu? Você pode se chamar Antônio com o sobrenome mais chique do mundo. Chegou no seu bairro, vira Tonico. É ou não é? Santo de casa não faz milagre, né? Não faz milagre. Pode chamar José, pode fazer igual o Jô, né? José Soares, mas Jô Soares. Mas chegou no bairro, meu filho, vira José de novo, é Zé. Zezinho, o profeta não tem honra na sua terra. E quem disse isso foi o próprio Jesus, porque aconteceu com ele. Jesus começou, a unção de Jesus começou a exalar, milagre. Aí as pessoas, ao invés de se dobrar, uau, que unção tremenda que esse homem tem, ao invés de se dobrarem a isso, não, mas peraí, eu conheço esse homem, eu conheço a família dele aqui de Nazaré, esse não é o filho do carpinteiro? Não estão as irmãs dele aqui entre nós, todos os dias? Tipo assim, eu conheço esse camarada, não interessa, rapaz, olha o paralítico levantando, olha o olho do cego abrindo. É, realmente, o paralítico levantou, o cego viu, mas eu conheço esse cara, ele é filho do carpinteiro. Agora imagina, como que as pessoas conseguem ignorar o milagre só porque o canal é conhecido? E você sabe que nós temos a tendência de admirar sempre os desconhecidos, né? Verdade. E nunca os conhecidos.
Qualquer pessoa conhecida, fulano escreveu um livro. Pois é, conheço, está todo dia lá perto da minha casa. Pode ser o melhor livro do planeta, não quer nem saber, já conhece a pessoa nem toca no livro. Não, mas tem o fulano de tal, de uma igreja lá não sei aonde, de Amsterdã, escreveu um livro. Uau, é mesmo? Rapaz, cadê o livro? Só porque não conhece. O profeta não tem honra na sua terra. Provavelmente por esta razão, Paulo não passou em Tarso na primeira viagem missionária. Depois isso aconteceu, nós vamos entrar nesse assunto depois. Mas na primeira experiência dele, aonde foi que Barnabé buscou Paulo quando ele levou ele para Antioquia? Onde foi que Paulo estava quando Barnabé foi buscar ele em casa para levar ele para Antioquia, lá para o avivamento da Antioquia? Estava em Tarso. Nós falamos sobre isso há 2 aulas atrás, ou uma, não sei. Barnabé foi lá em Tarso, na casa dele, onde ele estava, buscá-lo. E a distância entre Tarso e Antioquia, Antioquia está para o sul, não é muito grande, é uma distância pequena. Na época era razoável porque tudo era pé, né? Ou em lombos de animais. Mas era ali perto. Mas provavelmente por esta razão, Paulo evitou passar em Tarso. Então, no capítulo 5 diz que eles anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, num lugar chamado Salamina. João estava com eles, um tal João, não é o João discípulo, um tal João estava com eles, também chamado de Marcos. Do versículo 6 ao 12, ele vai para uma cidade chamada Pafos. Diga comigo, Pafos. Em Pafos aconteceu algumas coisas, porque tem coisas que você sabe que aconteceu na Bíblia, mas você não sabe conectar o acontecido com o lugar. Então é isso que vai te ajudar nessa palestra de hoje da primeira viagem missionária de Paulo. Quem já ouviu falar da experiência de Paulo tentando pregar para um procônsul chamado Sérgio Paulo e um mágico sem vergonha, um encantador chamado Elimas, Bar Jesus ou Elimas, estava ali fazendo mágicas para poder distrair o procônsul e ele não crer no evangelho. Aí Paulo lançou uma palavra de maldição e ele ficou cego. Quem lembra disso? Só quem lê a Bíblia, né? Só quem lê a Bíblia. Então isso aconteceu em Pafos, do capítulo 6 ao 12. Ali encontraram um falso mágico chamado Bar Jesus. Agora escuta isso. Bar Jesus, o nome Bar Jesus significa filho de Jesus. A expressão Bar, filho, Jesus, Jesus. Bar Jesus, filho de Jesus. E ele era chamado, que logo no versículo à frente, diz que o seu nome era chamado de Elimas. E Elimas significa homem sábio. Escuta isso. Bar Jesus, filho de Jesus, e ele tinha um codinome que era homem sábio. Como uma pessoa chamada filho de Jesus, com um codinome de homem sábio, pode ser tão desastroso? Fazer tanta besteira. E o camarada fez tanta besteira, que ele era um mágico, um encantador, fazendo truques, distraindo o procônsul, porque o procônsul pediu a Paulo para falar. Ei, me fala desse negócio aí, eu quero ouvir esse negócio. E Paulo começou a pregar para ele, e o diabo começou a usar aquele rapaz para poder tentar enganar o procônsul. E aí Paulo lança uma palavra contra ele, chama de filho do diabo, e porque ele estava tentando perverter os caminhos do Senhor, e lança sobre ele uma palavra de maldição, ele fica cego na hora. Agora, escute bem. Existem lugares especiais na Bíblia, porque esses lugares tiveram uma grande importância em acontecimentos que formaram a história. E a cidade de Pafos é o lugar onde Saulo dá lugar a Paulo. Porque quando você começa ali no capítulo 9, essa história ali da conversão, aliás, desde a experiência lá de Estevão, que é sempre Saulo de Tarso. Tarso é o lugar, cidade. Saulo
de Tarso, né? E a palavra Saulo, a tradução da palavra Saulo é desejado, o desejado. E a tradução do nome Saulo tem muito a ver com a personalidade de Saulo. Então nós traçamos aqui a personalidade dele em algumas aulas atrás, e a gente viu que Saulo era um indivíduo que tinha um sentimento de grandeza. Ele era uma pessoa muito orgulhosa, muito prepotente. Aquele indivíduo que queria resolver tudo no braço, ele se achava melhor do que os outros, muito capaz. Então a tradução do nome dele é o desejado. E isso nos ensina duas lições. Primeira lição: nós temos que ter cuidado com os nomes que colocamos em nossos filhos. Eu já encontrei aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes na minha caminhada pessoas com o nome de Saulo. Porque a mãe achou bonitinho na Bíblia e colocou lá Saulo. Só não colocou de Tarso, né? Saulo. E sem falar que Saul, né? Porque Saulo e Saul é a mesma raiz no hebraico, na verdade. É a mesma raiz. No inglês é até a mesma coisa, Saul. No inglês é o mesmo nome, rigorosamente o mesmo nome. Então, em primeiro lugar, temos que ter cuidado com o nome que colocamos nos nossos filhos. Por quê? Primeiro, para não colocar um nome desconhecido e que traga uma carga negativa. Existem nomes malditos. Nós temos que ter cuidado. Segundo lugar, para não colocar um nome que sugestione aquela criança no futuro a algo que desagrade a Deus. Então, ao colocar o nome do cara de Saulo, esse nome representava uma certa prepotência. Talvez os pais estavam pensando em imponência, mas acabou se convertendo em prepotência. Então o indivíduo era muito grandão. Se converteu, até Pafos, a Bíblia chama ele de Saulo. Até Pafos. Quando chega em Pafos, a Bíblia faz uma transição sutil. E nós vamos ver isso agora, verso 13, olha só. Partindo de Pafos, Paulo, aliás, versículo, cadê? 13 mesmo. Não, do 6 em diante. Cadê? Aqui. Havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam certo, vai contar a história aqui, deixa eu pular lá para frente, versículo 11. 9. Versículo 9, obrigado. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse. Então é uma transição sutil. Saulo, que também se chama Paulo. E dali para frente não se fala mais em Saulo. Só se ouve falar de Paulo. Então acontece duas coisas. A partir de Pafos. Duas coisas. Primeiro, Saulo dá lugar a Paulo. Saulo quer dizer o desejado e Paulo quer dizer pequeno. Então você vê que o segundo nome que ele recebeu, a gente não sabe porquê ou como, Deus mandou, alguma revelação, nós não sabemos. Mas o segundo nome dele já diz respeito com o seu novo caráter, com a restauração da sua personalidade. Agora já não é mais o grandão, o grande Saulo, o detonador, o perseguidor das igrejas, o fera, o isso, aquilo. Não, agora é Paulo, o pequeno. E enquanto Saulo, enquanto o desejado, ele não fez absolutamente nada para Deus que marcasse. Mas a partir do momento que ele diminuiu, que ele se tornou Paulo, que ele se tornou pequeno, então ele começou a fazer algo para Deus que deixaria fruto para todo o sempre. Escuta aqui, até o dia do arrebatamento da igreja, na verdade até o fim da grande tribulação, que até os judeus não vão ser beneficiados com isso. Até o último dia haverá gente sendo abençoada, liberta, salva e esclarecida por causa do ministério de Paulo. Por causa do ministério. Eu nem imagino o tamanho do galardão dele. Não consigo nem imaginar. Mas é algo grande. E ele só foi grande em Deus porque ele decidiu ser pequeno, ou aceitou ser pequeno. Porque o desejado das nações é Cristo. Eu não posso querer ocupar o lugar de Jesus. Se eu aceitar um nome para mim mesmo,
que signifique desejado, eu estou tentando ocupar um lugar que pertence a Cristo. Estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. Com isso, eu não estou falando só de nome literal. Ah, não, pastor, para ficar tranquilo que meu nome não significa nada disso. Não estou falando do nome literal, estou falando também, você está entendendo, as entrelinhas de atitude, de comportamento, atitude de coração. A pessoa às vezes pode ter um nome até muito bacaninha e tudo, mas a atitude do coração daquela pessoa. E quiser eu estar falando aqui para uma plateia de 500 líderes. A atitude do coração daquela pessoa mostra que ela, na verdade, de alguma forma, gostaria de ocupar o lugar de Cristo. Mas quando a pessoa decide ser pequena, aceita ser pequena, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Então, de Saulo para Paulo, de desejado para pequeno, ao ponto dele chegar ao ponto dele dizer que dos pecadores ele era o maior dos pecadores. E ele confessa abertamente coisas que a maioria não teria coragem de confessar e muito menos de escrever. Ele diz: eu sou um miserável, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Imagina um apóstolo, um obreiro, um pastor de igreja escrevendo num jornal essa confissão. Eu tenho uma confissão para fazer, eu sou miserável, o mal que eu não quero estar fazendo, o bem eu não consigo fazer, blá 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 blá. Por quê? Porque ele aceitou ser pequeno. Pode falar. O nome Saulo é no hebraico. Yes. E Paulo é romano. Yes. Amém. Obrigado. Yes. Bom, de Pafos, então, o que aconteceu em Pafos que para nós é importante? Aconteceu a experiência do Elimas, o mágico, e aconteceu a experiência da mudança de nome de Saulo para Paulo. Dali ele vai para Perge, capítulo 13, versículo 13. A Bíblia não diz nada sobre Perge, a não ser um detalhe, parece detalhe, mas que lá na frente, aquilo junta com outra coisinha e ajuda a fazer sentido. Eles estavam indo em 3. Paulo, Barnabé e João. Um tal de João. Quando chegou em Perge, esse João, por alguma razão, não quis continuar. E decidiu se apartar. E hoje não vai dar tempo, porque eu não posso misturar as coisas. Você vai ver, inclusive, lá na frente, quando Paulo faz um lamento a respeito desse Marcos, desse João chamado Marcos. Faz um lamento. Porque, na verdade, ele abandonou a missão. Há informações da Bíblia que mostram que esse rapaz, por alguma razão, se desentenderam, porque depois lá na frente até ele e Barnabé também tem um desentendimento, mas a verdade é essa, ele abandonou a missão. E aquele que lança a mão do arado e olha para trás, Não é digno não é digno do reino dos céus. do reino dos céus. Amém, gente? Amém. Amém. Vamos ficar de pé um minutinho aí. Acorda e dá um pulo. Glória a Deus. Todo mundo em pé. Dá um pulinho assim, ó. Maravilha. Aê. Glória a Deus. Pronto. E se você vê que vai cochilar, você cutuca o vizinho do lado. Falou, não deixa eu cochilar não. Deixa o Rominho cochilar não, irmão. Se cochilar, você cutuca ele aí. Pode se sentar, gente. É brincadeira, só para descontrair um pouco. Quem quer continuar? Vocês estão assim porque vocês estão sentindo o cheiro que está ali dentro, né? Eu estou sabendo. Vocês viram aí o pessoal passando, a Lisiane arrumando lá dentro, a Edna chegando com coisinha na mão. Está todo mundo animado. Vamos continuar? Amém. Ok. Salamina, ele cita Seleucia, né, que é o lugar onde ele pegou o barco e foi para Chipre. Chipre é uma ilha. E nessa ilha, então, ele visita algumas cidades. Na verdade, 2 cidades. Salamina e Pafos. E aí ele vai para Perge. De Perge ele vai para Antioquia da Pisídia. Escuta isso.
do versículo 14 ao 50. 13, versículo 14 ao 50. Antioquia da Pisídia. Paulo pregou numa sinagoga judaica e, ao pregar, contou a história da saída do povo do Egito, o período dos juízes, que durou 450 anos, de acordo com o capítulo 13, versículo 20, falou sobre o período dos reis, deu um destaque especial a Davi, por ser o cabeça da linhagem messiânica, e no versículo 22 tem um dos textos mais, que eu considero mais extraordinários do Novo Testamento, que é quando ele relata, né, o anseio de Deus: achei a Davi, homem segundo o coração de Deus, homem segundo o meu coração, que cumprirá com toda a minha vontade. Então, isso revela o quanto Davi era amado e também profeticamente aponta para Cristo, porque Davi aí está representando a Jesus. Ele fez uma alusão à importância do ministério de João Batista, capítulo 13, versículo 24 e 25. Ele encerrou a sua mensagem falando sobre a ressurreição de Jesus, no capítulo 13, verso 30 ao 39. E lá os judeus, presta atenção, se encheram de inveja, resistiram a Paulo e Barnabé, versículo 45. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Nesse texto, escuta aqui, ó. Quem quiser aprender a evangelizar, leia esse texto, capítulo 13, do versículo 14 ao 50. Porque esse texto, mais o capítulo 4 de Atos, onde Pedro dá aquele discurso no Sinédrio, falando sobre quem Jesus era e etc., são os dois textos mais completos do Novo Testamento, evangelisticamente falando. Porque o que Paulo faz aqui, ele faz um resumo, ele pega a história do povo de Israel desde a saída do Egito, conta a história, o que Deus fez para tirar o povo do Egito, e conta o que aconteceu na transição dos juízes, o que aconteceu com o estabelecimento do primeiro rei, do segundo rei, que foi Davi, e que da linhagem de Davi. Então ele vai explicando isso. Então, se você ler capítulo 13, versículo 14 ao 50, bem lido, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai aprender a desenvolver um argumento evangelístico completo, inclusive, desde a saída do Egito, juízes, reis, Davi, a herança de Davi, que é Cristo, e aí a morte de Cristo. Ele conta tudo direitinho, a rejeição de Jesus, e que Jesus não viu a corrupção, todos os outros viram, mas Jesus não viu a corrupção porque não ficou na sepultura, ressuscitou ao terceiro dia. E ele encerra a sua mensagem falando sobre a ressurreição de Cristo, mostrando o seguinte, que a mensagem do Evangelho só é completa se ela for concluída com a ressurreição. Que às vezes nós somos muito bons para pregar a morte, a crucificação. Mas escuta o que eu vou dizer. A crucificação, a experiência de crucificação de Cristo não é inédita. Muitos foram crucificados antes de Jesus e muitos foram crucificados depois de Jesus. Cada um ligado a uma causa, a uma história. Então o fato de Jesus ser crucificado numa cruz não torna ele especial. Porque muitos foram crucificados em cruzes, antes e depois. O que torna Jesus especial foi a sua ressurreição. Porque nenhum dos outros ressuscitaram, só ele. Então, ao ressuscitar dos mortos, Jesus estava validando, carimbando, Jesus estava autenticando tudo que ele falou dele mesmo, tudo que os outros disseram dele, estava sendo validado naquela ressurreição. Por isso que os sumos sacerdotes e as autoridades romanas subornaram os soldados para dizer: diga que os discípulos dele roubaram o corpo. Os evangelhos dizem isso. Eles foram subornar, receberam dinheiro. Não, está aqui dinheiro. Não, mas não tem problema. Você só diga que roubaram o corpo. Porque o diabo sabia que quando Jesus se levantou daquele túmulo, ele sabia que o futuro dele seria negro. Porque quando Jesus saiu daquele túmulo, ele estava autenticando tudo o que disse. Nós tivemos muitos bons homens na história
Homens de causas nobres, pessoas que pregaram coisas, mas morreram e ficaram mortos. Precisam de outros para perpetuar aquilo que eles começaram e tudo. Jesus não precisa de ninguém. Jesus está vivo. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem 2000 anos, meu irmão. 2000 anos. Já acharam túmulo, já acharam tudo. Não tinha, roubaram o corpo. Roubaram e fizeram o quê? Então mandaram para a lua? Porque já era para esses arqueólogos terem achado, eles já cavaram aquilo de ponta a ponta. O corpo de Jesus nunca será achado, porque o corpo dele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. E Paulo, como exímio evangelizador, Paulo encerrou o seu discurso falando sobre a ressurreição. Amém? Então isso é um bom exemplo. Você vai evangelizar alguém? Estuda esse texto, estuda bem estudadinho, confere o que Paulo está falando com os acontecimentos do Velho Testamento, e confere direitinho e passa aquilo para as pessoas. Olha, não, você precisa de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é isso, isso, isso. Jesus veio assim. E foi o único que ressuscitou. Ele está vivo aqui mesmo. Enquanto eu estou falando dele aqui, ele está olhando, ele está vendo. Ele está vivo, ele está presente aqui nesse lugar. Amém, gente? O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos torna ele único, diferente de todos. Agora, diga comigo, Antioquia da Pisídia. Está fraco demais. Reúne forças aí, daqui a pouco você vai comer. Mas reúne forças aí que você precisa guardar esse nome. Diga comigo, Antioquia! Da Pisídia! É nome chique, hein? O que essa cidade tem a ver conosco, irmãos? Essa cidade tem uma grande importância na nossa história. Qual é? Foi na Antioquia da Pisídia que o nosso destino foi decidido. Nosso destino de gentios foi decidido em Antioquia da Pisídia. Eu quero ler para vocês esse texto, capítulo 13, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Oh, aleluia, Jesus. Verso 47, porque o Senhor assim não mandou. A ordem de Deus veio na Antioquia da Pisídia. Paulo, já está bom, já cumpriram já com a justiça de tentar pregar primeiro para os judeus. Agora, abre a porta para os gentios. Deus não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Agora, verso 48, diga comigo, 48! Aleluia! Verso 48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. O nosso destino foi decidido nessa cidade. Essa era uma cidade que eu tinha vontade de conhecer. Eu tenho nas fotos lá em casa, vontade de ir lá na Turquia, chegar nessa cidade, entrar, olhar em volta, falar, meu Deus, minha vida foi decidida aqui nessa cidade. Porque naquela cidade Deus decidiu fechar a porta para os judeus e abrir a porta do Evangelho para os gentios. E isso se deu por causa da característica do ministério de Paulo, a obediência de Paulo. Escuta bem o que eu vou te falar. Toda aquela espera de Paulo, toda aquela experiência, que aquilo foi anos e anos e anos, toda aquela experiência de Paulo tornou Paulo um homem extremamente sensível à voz de Deus. Por isso que Deus podia contar com Paulo em questões delicadas. Porque Paulo era sensível à voz de Deus. Se você não é capaz de ouvir a voz de Deus, se você deve casar com a Joana ou com a Teresa, ou com o João ou o Pedro, se você não sabe ouvir a voz de Deus em coisas tão gritantes, como é que você vai ouvir a voz de Deus em coisas tão delicadas que vai decidir a vida de milhões de pessoas? Entendeu? Aí volta de novo a história.
que quando a coisa é feita às pressas, fica mal feita. Então, no seu relacionamento com Deus, ao longo do tempo, você vai adquirindo sensibilidade, porque você também vai adquirindo conhecimento bíblico, e o seu discernimento, o bom senso do discernimento, se ampara nas Escrituras. Se você não conhece Bíblia, como é que você vai julgar aquela causa? Então, Paulo tinha uma sensibilidade tremenda. Várias vezes aconteceu no seu ministério isso. Na segunda viagem, nós vamos mostrar uma coisa aqui também sobre isso, que tem a ver depois com a colonização das nações e coisas dessa natureza, que foi decidido no ministério de Paulo. No ministério de Paulo. Antioquia da Pisídia, nunca mais esqueça esse nome. Antioquia da Pisídia. Foi lá que foi assinada a sua conversão. Foi lá, Deus falou, fecha a porta. Paulo, já está bom? Porque o que a Bíblia diz? Primeiro judeu, depois do grego. Primeiro judeu, depois do grego. Né? Já expliquei as razões disso, não dá para entrar agora nesses detalhes. Mas o que acontece? O grego já é gentio, então quando fala primeiro judeu, depois do grego, então depois do judeu já vem o gentio. Então quando o judeu estava lá fazendo fita, não sei o que nós não acreditamos, perseguindo Pedro, Paulo, querendo matar a Paulo, com inveja de Paulo, Deus falou, tá bom Paulo, chega. Aqui em Antioquia da Pisídia, estou fechando a porta dos judeus, estou abrindo agora para os gentios. E aí ele vai agora para as outras cidades. Quando ele voltou da sua viagem, missionária, ele contou em Antioquia o que mais chamou a atenção de Paulo, vamos ver isso no final, foi o fato dos gentios estarem aceitando a palavra de Deus. Então aquilo que o judeu não queria, por inveja, ciúme, porque é o miserento do ciúme. As pessoas não estão preocupadas com as almas. Se Deus começa a levantar ali o tunico do lado de lá, de repente Deus levantou com uma graça especial, as pessoas começam a boicotar, não, é perigoso, porque não sei o quê. As pessoas não estão pensando no reino, no crescimento, na conversão de vidas, de almas. Então fica uma ciumeira besta. E o texto, pastor, isso não é coisa da sua cabeça, não? Coisa da minha cabeça? Está aqui no texto, meu irmão. Versículo 30 a 39. Os judeus se encheram de inveja, por uma razão. Porque Paulo chegou, pregou num dia. No dia seguinte, todo mundo veio. A cidade inteira veio, eram cidades pequenas, a cidade inteira veio ouvir Paulo. Aí se os caras amassem a Deus, amassem o reino de Deus, amassem as almas, falou, graças a Deus, olha, estamos tentando reunir essa cidade aqui, tem a tempo, não conseguimos. Que bênção, vamos te dar apoio, o que você quer que a gente faça aí? Vamos fazer uma cruzada aqui, vamos fazer aqui um ano de cruzada. Não, começaram a arrumar um jeito de tentar matar Paulo, por ciúme. Espírito de ciúme é um espírito maligno e é um espírito de destruição. Qualquer pessoa que dá lugar, vazão a esse espírito, está entrando numa estrada cujo destino final é a derrota, é a destruição. Porque uma pessoa que vive em função do outro, porque tem inveja do outro, que quer ter o carro do outro, quer se vestir igual o outro, porque gosta mais, acha que o marido do outro, da outra é melhor, a esposa do outro é melhor, e não sei o que, vive em função dos outros, é uma pessoa muito miserável. Isso é um espírito muito mesquinho. Deus é maior, amém? Amém. E aí o que Paulo fez? Versículo 46, diz que, aliás, 48, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Simplesmente creram, mente limpa, pronta para receber. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Olhem para mim aqui agora. O que está dizendo aqui nesse texto? Mas os judeus incitaram algumas o quê? Mulheres o quê? Religiosas e honestas. Então olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Não basta você ser honesto e um bom religioso. Se você ainda assim for do tipo manipulável.
se as pessoas ficarem te manipulando de um lado para o outro e você vive em função de agradar as pessoas. Você, mas eu sou honesto, eu não sei o que, não importa, você é honesto. Aquelas mulheres também eram religiosas e honestas, mas elas, a história como ela, a maneira como elas encerraram a história delas aqui nesse capítulo é triste. Elas encerraram incitando a cidade contra Paulo, mesmo sendo religiosas e honestas. Por quê? Porque elas de alguma forma tinham convicção de que Paulo não prestava? Não, porque elas Maria vai com as outras. Eram religiosas, eram honestas, mas não tinham autenticidade. Então viram lá um motim, o povo veio e começou a incitar aquelas mulheres, elas entraram no bando e foram lá pressionar os maiorais da cidade para botar Paulo para fora da cidade. Estão entendendo, gente? Então, porque não fica essa ilusão, não, meu coração é honesto, está tudo bonitinho, mas não adianta ser honesto se você não é autêntico. Você tem que crer. Você sabe dar razões da sua fé? Você sabe explicar por que você crê no que crê? Se você não sabe explicar por que você crê no que crê, você é um candidato à manipulação. Você é um bom candidato a ser manipulado por alguém. A partir do momento que você sabe explicar, alto lá, eu sei por que eu creio em Deus, eu sei por que eu creio em Jesus, eu tenho razões para crer em Jesus, eu tenho razões para servir a Deus, minhas razões são essas. Aí a pessoa já errou, opa, esse aí já não dá para manipular. Agora, você pode ter um bom coração, ser uma pessoa boa, bacana, alegre, amiga, mas se você não é, se você não está resolvido com as suas convicções, você pode ter problemas. A próxima cidade que ele passou chama Icônio, no capítulo 13, versículo 51, ao capítulo 14, versículo 5. Pregaram juntos na sinagoga e muitos creram, o que suscitou ciumentos judeus incrédulos de novo. Deus operou muitos milagres em Icônio. Houve uma divisão de opiniões na cidade. Uns eram pelos apóstolos, outros pelos judeus. E os rebeldes tentaram apedrejar os apóstolos de novo. Capítulo 14, versículo 5. Dali ele foi para Listra. Diga comigo, Listra. Listra. Mais forte, diga Listra. Listra. Tem nem como esquecer, né? Só lembrar da camisa do pastor aqui, ó. Cidade chama Listra. Essa cidade é importante. Qual é a outra cidade que eu mandei guardar? Como é que é o nome? Foi lá que o nosso destino foi decidido. E agora essa cidade chamada Listra é uma cidade importante. Escute. Em Listra, Deus curou um coxo desde o nascimento. Ele era coxo desde o nascimento. Capítulo 14, versículo 8. Como resultado desse milagre, o povo quis adorar a Paulo e a Barnabé. Adorar a Paulo e a Barnabé, chamando-os de deuses. Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo chamaram Mercúrio, porque Paulo era o que falava. Agora escuta isso, o sacerdote do templo de Júpiter queria sacrificar touros diante dos apóstolos, em homenagem aos apóstolos, porque eles eram deuses, Júpiter e Mercúrio. Paulo e Barnabé não aceitaram tal atitude. Judeus vindo de onde? Antioquia da Pisídia e de Icônio, as cidades que estavam para trás de onde Paulo veio, incitaram o povo a apedrejar Paulo. Agora escute isto. Paulo foi tão apedrejado que ele foi dado como morto. Quem já ouviu falar na experiência de Paulo contada em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 2, quando ele conta a história do seu arrebatamento, que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que ao homem comum não é permitido falar. Todos os teólogos, a maioria absoluta dos teólogos, acreditam que essa experiência de Paulo se deu em Listra, nesse apedrejamento. Por quê? Qual é a pista? É que quando Paulo,
Minha bateria aqui vai cair. Então, quando ele começa a descrever, olhe para mim aqui, deixa que eles resolvem. Quando Paulo começa a descrever a experiência, ele diz assim, ele começa a colocar na terceira pessoa: conheço um homem que há 14 anos atrás, passou pela experiência assim, assim, assado. E ele pode desligar o piano e puxa para cá a coisa, senão vai ficar esticado aqui, ó. Aí. Obrigado, meu filho. Na experiência dele, ele cita aquela experiência como que acontecida há 14 anos atrás. Então, escuta isso. A primeira viagem missionária de Paulo se deu no ano 46 depois de Cristo. Foi quando Paulo saiu de Antioquia para aquela viagem. 46 depois de Cristo. E ele retornou para o relatório no ano 49. Na primeira viagem, isso segundo um PhD do Bethel Seminary, eu não tirei essas datas do nada, chamado E.E. Ellis, Dr. E.E. Ellis, PhD, professor do Bethel Seminary, aqui nos Estados Unidos. E ele voltou em 49, então a primeira viagem missionária durou 3 anos, no mínimo. As outras 2 viagens missionárias foram mais longas. Porque você vai ver nas próximas aulas que Paulo viajou mais longe e passou por lugares maiores. Então, as viagens missionárias passadas foram ainda mais longas. Então, em torno de 4 a 5 anos. Então, olha bem, 3 anos da primeira, vamos colocar 4 da segunda, dá 7. Mais 4 da terceira, 11. Quando ele escreve Coríntios, que ele já escreveu Coríntios em prisão, ele diz: conheço um homem que há 14 anos atrás foi aos céus. Então, por essas e outras, e porque nessa experiência ele provavelmente tenha realmente morrido e ele foi ressuscitado. Depois você lê o texto, que meu tempo já foi, eu preciso agora caminhar para o encerramento. Mas você lê o texto depois, que você vai ver que o texto deixa claramente sugerido que Paulo morreu e que ele foi ressuscitado pela intercessão dos santos. E porque eles oraram, reuniram em torno dele, clamaram, intercederam. Então Paulo se levanta, diz o texto, e entra com Barnabé e com eles dentro da cidade. Então, Paulo, tudo indica que Paulo foi apedrejado até a morte. Até a morte. Agora, quem quer saber uma lição que tem aqui? Quem quer saber? Amém. Quer saber? Ok. Diga comigo assim: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então escute aqui, uma lição que está oculta nesse texto, mas que fala profundamente aos nossos. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos com os outros, porque essa vida, ela está montada em cima de um princípio, é o princípio da semeadura e da colheita. Tudo que você fizer, tudo que você semear na vida de alguém, vai voltar para você em forma de colheita. O que aconteceu com Saulo de Tarso e Estevão? Está lá Estevão sendo apedrejado, as pauladas, e Saulo lá bonitão, só segurando as roupas do pessoal e lá em pé olhando. Então, mas já tinha passado, pastor, já tinha se convertido. É verdade, mas Deus não pode cancelar a lei. Então, meu filho, até você colher as sementes todas que você largou para trás, você vai ter que agora caminhar um pouco, acabar de colher essas pimentas, e lá na frente começa a plantar, então, maçã. Vai chegar uma hora que você vai ter que colher maçã e pimenta, até acabar as pimentas. Então, qual é o melhor? O melhor é conhecer essa lei do reino de Deus e ter muito cuidado com as nossas atitudes. Para que lá na frente não sejamos vítimas daquilo que nós mesmos tenhamos plantado na vida dos outros. Quem está entendendo? Amém. E agora, eu imagino, né? Agora, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Imagina lá, vou baixar aqui, tá? Imagina lá Saulo agachadinho lá no canto lá, e aquele povo tudo de pedra na mão. E mandando, e ele tentou se proteger em pedrada, porque você está achando que é britazinho assim? Não, era para matar. Era para matar. Então, meu filho, eram torrões, eram
Eram pedras para matar. Então o camarada morria com os ossos do corpo todos arrebentados, o crânio quebrado. Era uma morte horrível. Agora, responde você agora vai dar o estudo. Paulo está lá recebendo aquelas pedradas. De quem que você acha que ele lembrou? A mente dele foi aonde? Em outras palavras, meu Deus, agora eu sei o que Estevão sentiu. Agora eu sei o que Estevão passou. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Quando nós desenvolvemos esse coração, esse cuidado, esse zelo, Deus nos protegerá de muita coisa, irmãos. Escuta aqui, vale a pena ter um coração aberto, vale a pena ter um coração perdoador, vale a pena ter um coração disposto, ter um coração gracioso, liberal, para abençoar as pessoas. Vale a pena, porque tudo que o homem semeará, isto também ceifará. É a palavra de Deus, não tem como falhar. Então, dentre outras lições, a outra lição que eu tiro daqui é que o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, precisa ter a humildade, aprender a lidar com a fama, aprender a lidar com a unção, com o poder, com a autoridade. São coisas que quando vêm, por isso que Deus tem que esperar muito tempo para amadurecer a pessoa, esperar o momento certo, de poder confiar nas mãos daquela pessoa, presentes a coisas gloriosas do reino. Porque imagina se Paulo e Barnabé não estivessem preparados aqui. Imagina chegar em Listra e de repente um paralítico levantou, ficou todo mundo apavorado, que coisa linda, começaram a adorar a Paulo e Barnabé. E queriam sacrificar touros. Imagina, se fosse um camarada assim, mais ou menos convertido. Meu filho já fazia lá um trono, lá bem no templo lá de Júpiter e tudo. Dali ele passa para Derbe, 14:20, e diz o texto: anunciaram o evangelho em Derbe, fizeram ali muitos discípulos, na cidade chamada Derbe. Aí agora, para terminar, que é só algumas citações, o segundo ponto que é o retorno para a base missionária chamada Antioquia. Quem quer saber? Amém. Terça-feira que vem, se Deus quiser. Amém. Vamos ficar de pé.